Olá, pessoal. Essa é a terceira parte da formulação integral das equações governantes. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a equação da energia para um volume de controle, ou primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. Da mesma forma que nas aulas anteriores, nós precisamos, primeiro, diferenciar o que é um sistema e o que é um volume de controle. Um sistema é uma quantidade arbitrária de matéria de identidade fixa. Nas aulas de termodinâmica, eu sempre digo que defino o sistema como uma região de interesse, uma região delimitada do espaço que vai ser o foco do nosso interesse. Tem muitos livros de termodinâmica que definem dessa forma, uma região delimitada do espaço que é o foco do interesse. Tudo que é externo ao sistema é a vizinhança. Vizinhança e sistema são separados pela fronteira do sistema. Ocorre que nós podemos definir um sistema fechado como um sistema que não troca massa com a vizinhança. Dessa forma, ele vai interagir na forma de calor e na forma de trabalho, e um sistema aberto, que troca massa com a vizinhança. É mais comumente chamado na literatura de volume de controle. Portanto, quando se fala na formulação para um sistema, está se querendo referir a uma formulação para um sistema fechado. Quando fala de um sistema aberto, geralmente se diz a formulação para um volume de controle. Quando nós estamos analisando a situação, analisando o movimento do fluido, e é fácil acompanhar elementos de massa identificáveis, nós vamos acompanhar uma quantidade de massa específica se movimentando no espaço. Essa é a abordagem lagrangiana, diz que nós acompanhamos uma partícula, por assim dizer, uma região específica com a quantidade de massa fixa se movimentando. Uma abordagem lagrangiana. As leis governantes são definidas para um sistema fechado. A conservação de massa, a segunda lei do movimento de Newton, primeira e segunda lei da termodinâmica e outras leis subsidiárias. No caso aqui, a primeira lei da termodinâmica, que trata da conservação de energia, nós podemos escrever como a taxa de variação de energia do sistema ao longo do tempo é igual a uma quantidade de calor, ou uma taxa de calor adicionado da vizinhança no sistema, mais uma taxa de trabalho realizado pela vizinhança no sistema. E aqui é importante salientar o que quem segue a formulação do Clausius, o Clausius escreveu a primeira lei como a variação da energia, ou a taxa de variação de energia, eu vou escrever aqui em forma de taxa, a taxa de variação de energia do sistema ao longo do tempo, na forma de uma taxa de calor menos uma taxa de trabalho. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo qual consideração? Que o trabalho realizado pelo sistema na vizinhança é um trabalho positivo. Dessa forma, para compatibilizar que o sistema precisa gastar energia para realizar trabalho na vizinhança, surge o sinal negativo. Quando o Clausius formulou, ele estava analisando o funcionamento de máquinas térmicas, então o trabalho ele considerou como um trabalho positivo realizado pela máquina na vizinhança. Nós vamos considerar aqui uma quantidade de calor da vizinhança no sistema, aumenta a energia do sistema, e uma quantidade de trabalho realizado pela vizinhança no sistema, aumenta a energia do sistema. Se meu sistema realiza trabalho na vizinhança, ele tem que consumir energia. A energia do sistema vai diminuir, portanto, o trabalho vai ser negativo, adotando essa formulação. Mas sempre tendo em mente, essas duas formulações são existentes na literatura. Em fluidos, nós vimos nas aulas anteriores que muitas vezes é mais conveniente nós analisarmos uma região fixa do espaço, uma região delimitada do espaço, e observar o que ocorre no interior dessa região, ao invés de acompanhar essa região se movimentando no espaço. Essa abordagem é a abordagem euleriana, na formulação de volume de controle. Então, nós definimos um volume de controle, e ele é separado pela vizinhança, pela superfície de controle. E a superfície de controle é sempre uma superfície fechada. Temos linhas de corrente que atravessam as fronteiras da superfície de controle. O mais importante é que o nosso volume de controle ele pode se deformar, ele pode se movimentar e massa atravessa as suas fronteiras. Seria a definição de um sistema aberto. Formalmente, o livro do Asher Shapiro, ele define um volume de controle como um volume arbitrário fixo no espaço
através do qual o fluido escoa. Eu coloquei aqui entre parênteses fixo no espaço, porque o livro do Anderson, por exemplo, ele faz também a formulação para um volume de controle móvel no espaço. Nesse caso, a velocidade é a velocidade relativa do fluido em relação ao nosso volume de controle. Nós vamos formular aqui considerando o volume de controle fixo no espaço. As propriedades, então nós temos um sistema e nós temos um volume de controle. Nós vimos que as equações governantes são definidas para um sistema e é o teorema de transporte de Reynolds que permite a transcrição das equações de um sistema para as equações no volume de controle. Nós estamos interessados em saber o quê? A variação das propriedades do sistema. O que é as propriedades do sistema? O sistema ele é definido por um estado. O estado do sistema é a condição ou configuração que o sistema se encontra, distinguível dos demais estados termodinâmicos pelas propriedades do sistema. A propriedade é algo que pode ser mensurado, é algo que a gente pode dar um valor e uma unidade, e é através das propriedades do sistema que nós caracterizamos o estado do sistema. A propriedade é extensiva quando ela leva em conta toda a massa do sistema. Nós estamos interessados principalmente na própria massa, na quantidade de movimento e na energia total do sistema. Podemos representar de forma genérica como uma propriedade extensiva B maiúsculo, como a massa, aqui entre parênteses, a quantidade de movimento, massa vezes velocidade, ou a energia total do sistema. Uma propriedade também pode ser representada na forma intensiva, quando ela é representada independente da massa. Se eu divido uma propriedade extensiva pela massa, nós vamos ter a propriedade intensiva. Aqui eu representei genericamente como um B minúsculo. Geralmente a propriedade intensiva que tem a sua correspondente extensiva é representada pela letra minúscula. A massa dividido pela massa vai ser igual a 1. A quantidade de movimento vai ser a própria velocidade e a energia total vai ser a energia intensiva ou energia específica. Por que eu estou representando dessa forma? Porque eu já estou preparando vocês para o teorema de transporte de Reynolds. Uma propriedade extensiva qualquer do sistema pode ser representada como uma propriedade intensiva vezes a massa do sistema. Eu posso representar como uma integral de um elemento de massa integrado por toda a massa do sistema. Essa massa elementar pode ser representada como uma massa específica vezes um volume integrado em todo o volume do sistema. Então nós podemos representar a massa, a energia ou a propriedade extensiva qualquer do sistema como a propriedade intensiva vezes a massa. Essa parcela integrada no volume de ρdV é a própria massa do sistema. Vamos considerar, no instante inicial, um sistema representado aqui pela superfície vermelha e um volume de controle representado pela superfície de controle azul. A fronteira do sistema, portanto, é o vermelho e a superfície de controle o azul. Nesse instante de tempo, o volume de controle e o sistema são coincidentes. Logo, a energia total do sistema é igual à energia total do volume de controle. Representando em função da propriedade intensiva, a massa do sistema vezes a energia intensiva do sistema é igual à massa do volume de controle vezes a energia intensiva do volume de controle. Nós vamos considerar um volume de controle estacionário e o nosso sistema vai se movimentar no espaço. Devido a essa movimentação, nós podemos observar que existe uma região de massa e de energia que saiu, e de quantidade de movimento também, que saiu do volume de controle através da superfície de controle, e nós temos uma quantidade de propriedade que entrou no volume de controle através da região da superfície de controle também. Uma quantidade que entra e uma quantidade que sai e uma quantidade que vai permanecer no volume de controle e no sistema ao mesmo tempo. Fazendo aqui uma análise, nós fizemos a análise para a conservação de massa, para a quantidade de movimento e agora nós vamos fazer uma análise da quantidade de energia. Essa aqui é a energia total, que é a massa vezes a energia específica do sistema no instante inicial, é igual à energia total do volume de controle no instante inicial. No instante de tempo t mais ΔT, após uma variação temporal, a energia total do sistema vai ser igual ao quê? A energia total do volume de controle menos uma quantidade que entrou no volume de controle, mais uma quantidade de energia que saiu do volume de controle. Que eu estou representando as propriedades em função das propriedades intensivas multiplicadas pela massa. Fazendo a diferença entre o instante de tempo t mais ΔT e o instante de tempo inicial, nós temos aqui
essa equação que, dividido pelo tempo, e no limite com ΔT tendendo a zero, nós temos um sistema coincidente com o volume de controle. Logo, essa parcela no limite de ΔT tendendo a zero, eu reescrevi aqui essa mesma equação aqui em cima, no limite de ΔT tendendo a zero da energia do sistema, a variação da energia do sistema por um intervalo de tempo. Isso nos dá a taxa de variação de energia no sistema, que é representado por uma derivada total ou derivada substantiva. Essa derivada total aqui é a taxa de variação de energia no sistema. Essa parcela vai ser a taxa de variação de energia no volume de controle, que vai ser representado por uma derivada parcial integrado a energia específica integrado na massa. Integrar na massa total, aqui nós temos a massa total do volume de controle vezes a propriedade intensiva, nos dá a propriedade extensiva. No intervalo de tempo, nos dá a taxa de variação dessa propriedade. Nós vimos que essa integral na massa pode ser representada como uma integral no volume da massa específica vezes a derivada parcial, a parcela infinitesimal de volume, a integral no volume de ρdV. Então aqui, essa parcela, essa integral, ddt da integral no volume de controle de ρdV, vezes a energia, aqui nós podemos esquecer a energia, nos dá a taxa de variação da energia no volume de controle. Essa parcela é a taxa de energia que sai do volume de controle, que vamos representar da mesma forma essa parcela de massa integrada no volume, como ρdV. Essa parcela aqui, ρdV integrado no volume, nos dá a massa. E essa parcela 1 é a taxa de energia entrando no volume de controle. Vamos analisar um pouco melhor essas taxas de energia saindo e entrando do volume de controle. Essas taxas, se nós pegarmos essa região aqui, delimitada pelas linhas de corrente, a superfície de controle e a fronteira do sistema. Nós temos um vetor velocidade, que é paralelo às linhas de corrente, e um vetor área. A área é definido como a área da seção do volume de controle, com a normal apontando sempre para fora do volume de controle. Nesse caso, ela está apontando aqui para dentro desse volume, porque é um volume que está saindo do volume de controle. Essa normal da área não necessariamente é coincidente com a normal do nosso vetor velocidade. Pode haver um ângulo entre o vetor área e o vetor velocidade. O volume que saiu, no limite de ΔT tendendo a zero, pode ser representado como a área, que é o vetor área projetado na direção do vetor velocidade, vezes esse comprimento que eu representei como ΔL. A projeção da área no vetor velocidade é dado pelo dA cosseno do ângulo entre o vetor área e o vetor velocidade. Essa é a projeção do vetor área na direção do vetor velocidade. Multiplicado pelo ΔL nos dá o volume, o elemento infinitesimal de volume que saiu do volume de controle. Essa parcela aqui é essa parcela aqui que saiu do volume de controle nesse intervalo de tempo. Portanto, a parte que sai, a taxa mássica de energia, a taxa de energia, massa vezes energia no intervalo de tempo, é representado pela energia específica vezes o ρdV. Esse aqui é uma integral de volume que pode ser transformada numa integral na área, na superfície de controle da região que sai. O dV como dA cosseno de ΔL. Então vai ficar o ρ, dA cosseno de θ, ΔL. Essa integral de volume foi transformada na integral de área da superfície de controle. Essa variação de ΔL por ΔT é a própria velocidade. Portanto, nós teremos a integral da energia específica, ρ, vetor velocidade, produto escalar com o vetor área, o elemento dA aqui representado. Da mesma forma, a parcela que entra no volume de controle vai ser representada pela integral ao longo da área, na região que entra, da energia, ρ, vetor velocidade, escalar dA, que é um vetor também, com o vetor sempre apontando para fora. Vamos analisar como que nós podemos representar todas essas parcelas que entram e saem do volume de controle. Vamos considerar para isso esse volume simplificado, com o vetor velocidade da esquerda para a direita, o vetor área do lado esquerdo apontando para a esquerda, saindo do volume de controle, e no lado direito apontando para a direita. Esse produto V escalar dA
é calculado como o módulo do vetor velocidade, o módulo do vetor de área, cosseno do ângulo do primeiro vetor projetado no segundo vetor. No lado esquerdo, o ângulo é de 180 graus. O vetor velocidade com o vetor área tem um ângulo de 180, o cosseno de 180 é igual a menos 1. Logo, essa integral na região da esquerda, que é a região entrando no volume de controle, tem um valor negativo. Essa integral ρV dA e multiplicado pelo fator da energia também. Tem um valor negativo. No lado direito, o vetor velocidade e o vetor área tem um ângulo de 0, o cosseno é igual a 1, essa integral vai ser positiva. Dessa forma, na equação, nós temos uma quantidade de energia, uma taxa de energia saindo, menos uma taxa de energia entrando no volume de controle, que pode ser representado como a integral ao longo de toda a superfície de controle da quantidade de energia, ρV escalar dA. Por quê? Se esse valor dessa integral é positivo, significa que a quantidade de energia saindo, a taxa de energia saindo, é maior do que a taxa de energia entrando no volume de controle. Nós vimos aqui que essa parcela saindo é positiva em função do ângulo, do vetor velocidade da área, e a parcela entrando é negativa. Se essa parcela é maior do que a parcela negativa, essa integral vai ser positiva, o que vai nos dar corretamente essa conta aqui da quantidade de energia, da taxa de energia saindo menos a taxa de energia entrando. Se a quantidade da taxa de energia entrando é maior do que a taxa de energia saindo, essa integral vai ser negativa. Então, nós podemos representar a somatória das integrais das taxas saindo e entrando no volume de controle como a integral ao longo de toda a superfície de controle da parcela da energia ρV escalar dA. Juntando tudo, nós vamos ter a variação de energia, a taxa de variação de energia total do sistema, é a taxa de variação da energia no volume de controle, mais uma taxa líquida da propriedade, no caso a energia, atravessando a fronteira do volume de controle, no caso a superfície de controle. E eu pus aqui entre parênteses saindo, porque essa integral é positiva se nós tivermos mais quantidade saindo do que entrando no volume de controle. E lembrando também que nós consideramos um volume de controle estacionário, mas ele também poderia ser móvel. A velocidade é a velocidade relativa do fluido com relação ao volume de controle. A primeira lei, nós poderíamos generalizar isso aqui para o teorema de transporte de Reynolds, substituindo a nossa propriedade extensiva energia por qualquer propriedade extensiva genérica representada pela letra B maiúscula. E onde tem as propriedades intensivas, substituindo por um B, que é o Bzinho minúsculo. Então, nós temos aqui, seria o teorema de transporte de Reynolds. Aqui ele está escrito para a energia. A primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia, ou a taxa de variação de energia, é igual a uma taxa de calor mais uma taxa de trabalho realizados e adicionados no sistema. Essa parcela da variação da energia total do sistema foi escrita em relação à variação da energia no volume de controle. Nós precisamos analisar essas parcelas de taxas de calor e taxas de trabalho. A taxa de calor e trabalho, nós temos o quê? A taxa de calor pode ser representada como uma massa vezes uma taxa de calor específica. A massa é integrada no volume de controle de ρdV. No instante, por um tempo ΔT tendendo a zero, nós vimos que o volume de controle e o sistema são coincidentes, então nós podemos representar como a integral no volume de controle da taxa específica, o ρdV. Essa parcela integrada no volume nos dá a massa. Aqui nós temos a taxa total de calor. O trabalho é dado por uma força por uma distância. Produto do vetor força escalar uma distância. A taxa de trabalho é a força vezes a distância no intervalo de tempo. A distância por um intervalo de tempo nos dá o vetor velocidade. Logo, a taxa de trabalho pode ser obtida pelo produto da força, produto escalar com vetor velocidade. Só lembrando aqui que as parcelas de energia, nós representamos a energia com uma letra E maiúscula. As principais são a energia interna, que é composta, né, pela energia térmica, pela energia atômica e pela energia química. A energia cinética, calculada como mv² sobre 2, e a energia potencial, que é mg vezes uma altura de referência. Essas são as parcelas principais. Nós poderíamos considerar outras parcelas de energia aqui. Energia acústica, energia eletromagnética e assim por diante. Nós poderíamos considerar elas aqui. As principais nós vamos considerar energia térmica, energia interna,
energia cinética e potencial. A energia térmica compõe a energia interna. Vamos analisar um pouco melhor essa parcela das forças. Para isso, nós temos que lembrar lá da equação da aula que eu falei sobre a quantidade de movimento. Nós já falamos sobre isso, eu vou repetir aqui. As forças podem ser divididas em forças de corpo, que são forças proporcionais à massa ou ao volume. Elas são forças que atuam à distância, são campos de força. Exemplo, a atração gravitacional, forças magnéticas, forças eletromagnéticas. Para sistemas em aceleração, nós teremos as parcelas inerciais também. Forças inerciais e forças centrífugas também comporiam a parcela de forças de corpo. Nós podemos representar a força de corpo total como a massa vezes uma força de corpo específica. E as forças de superfície, que são forças que compõem também as nossas forças, que são forças exercidas, como o próprio nome diz, na superfície. Nós temos as tensões normais, vamos considerar aqui a força devido à pressão. Então, a pressão aplicada numa área, e lembrando que a área ela tem um vetor direcional, no volume de controle, é um vetor sempre apontando para fora, isso nos dá uma força na superfície. E temos tensões de cisalhamento, são forças viscosas, podemos considerar também efeitos das tensões superficiais. Essas vão ser as principais parcelas que nós vamos considerar. Forças de corpo, como eu disse, podem ser representadas como a massa vezes uma força de corpo específica, integrado no limite ΔT tendendo a zero, a massa do sistema é coincidente com a massa do volume de controle, nós podemos integrar, então, no volume de controle, a massa, ρdV integrado no volume nos dá a massa, vezes uma força específica. Essa aqui vai ser a parcela de corpo. Nós estamos aqui representando o Fzinho minúsculo, como todas as forças de corpo aqui representadas genericamente nessa componente. As forças de superfície, nós vamos considerar principalmente a força devido à pressão, que, lembrando que a pressão ela atua sempre comprimindo o nosso corpo. A parcela da força vai ser a pressão vezes a pressão é um valor em módulo vezes o vetor área. Logo, a força devido à pressão, ela atua sempre comprimindo, vamos considerar esse volume aqui. Nós temos o vetor área no lado esquerdo apontando para fora do volume e do lado direito também apontando para fora. Observamos o quê? Que a força tem que ser apontando no sentido contrário ao vetor área. Assim, nós podemos representar como menos a integral na área da pressão vetor de área, porque o vetor de área aponta aqui sempre para fora do volume de controle e a força devido à pressão atua no sentido contrário a esse vetor de área. Do lado direito a mesma coisa, menos a integral da pressão vetor de área. Por quê? Porque a área está apontando para a direita e a nossa força atuando, comprimindo o volume de controle, atua no sentido contrário ao vetor área. As duas podem ser representadas como a integral ao longo de toda a superfície de controle, menos a integral ao longo da superfície de controle da pressão vezes o vetor de área. Observamos aqui que na esquerda menos PdA e na direita menos PdA também. Logo, se nós fizermos a integral ao longo de toda a superfície de controle, o sinal negativo, integral de PdA, vai nos dar a força devido à pressão aplicando sobre o nosso volume de controle. Resumindo, nós temos as forças de corpo, que nós representamos nessa parcela genérica F minúsculo, força específica, e a força devido à pressão, que seria uma força de superfície. Nós poderíamos ter outras parcelas, que eu resumi aqui em forças viscosas, outras parcelas de forças também, tensão superficial e etc., poderiam ser consideradas. Nós não vamos abrir o termo de forças viscosas aqui nessa aula de hoje. A somatória das forças aplicadas no sistema pode ser representada como a somatória integral no volume de controle da força de corpo, ou no caso aqui, a parcela da força de superfície, que nós vimos que é representado com menos a integral de PdA. Por quê? Porque a pressão atua comprimindo o corpo, a força devido à pressão atua comprimindo o corpo, e o vetor de área ela vai ter sempre uma direção contrária ao vetor de área, por isso é sinal negativo. Mas outras parcelas de forças, o que eu escrevi forças viscosas, poderíamos considerar outras parcelas. A taxa de trabalho, que é a força vezes o vetor velocidade, vai ser essa parcela da força de corpo vezes o vetor velocidade, ρf, vetor velocidade, integrado no volume, menos a integral na superfície de controle pressão vezes o vetor velocidade, integrado na área, mais um trabalho, uma taxa de trabalho devido a forças viscosas, e eu adicionei aqui um trabalho de eixo, que seriam outros trabalhos realizados pelo sistema, ou pela vizinhança no sistema, ou pelo sistema na vizinhança.
Eu resumi todos eles aqui num trabalho de eixo. Por exemplo, se nós lembrarmos do experimento de Joule, quando ele coloca um recipiente com uma hélice sendo movimentada pela queda de pesos, esse peso sofre um deslocamento, que é um trabalho que faz um movimento, e esse movimento aqui é um trabalho sendo exercido pela vizinhança no sistema. A gente considera as hélices como sendo, apesar dela estar inserida no volume de controle e no nosso sistema, faz parte da vizinhança, agindo sobre o nosso sistema ou o nosso volume de controle. Nossa, aqui então eu considerei essa parcela, outras parcelas de trabalho aqui representadas nesse termo. A primeira lei, a equação da energia para a formulação de um volume de controle, vai ficar o quê? A taxa de variação da energia total no sistema é a taxa de variação de energia no volume de controle, ρdV integrado no volume de controle dá a massa, vezes a energia específica dá a energia total no volume de controle, integrado no tempo, variando no tempo, dá a taxa de variação de energia no volume de controle, mais a parcela da taxa de energia atravessando as fronteiras, essa aqui é a parcela líquida da energia atravessando as fronteiras, é aquela parcela de energia que sai e energia que entra no volume de controle. Essa é a parcela da energia, é igual à taxa de calor mais a taxa de trabalho. A taxa de calor nós representamos como um calor específico, uma taxa de calor específico integrado no volume, ρdV integrado no volume da massa, mais a parcela das forças de corpo, que vimos que é a força vezes o vetor velocidade, integrado no volume, ρdV integrado no volume da massa, menos a parcela das forças devido à pressão, PV, dA, mais outras parcelas de trabalho que eu representei aqui. Considerando, vamos abrir a equação da energia, considerando força de corpo como a gravidade, num regime unidimensional, na direção x, sem forças viscosas. Do lado esquerdo, nós temos o vetor velocidade apontando aqui da esquerda para a direita e o vetor área apontando para a esquerda, da direita para a esquerda. E do lado aqui no ponto 2, na saída, o vetor velocidade apontando para a direita e o vetor área também apontando para a direita. A parcela da taxa de variação de energia no sistema é a taxa de variação de energia no volume de controle, mais a parcela da integral atravessando, né, a taxa líquida de energia entrando no volume de controle, ou entrando e saindo do volume de controle. Na verdade, essa integral é positiva se nós tivermos mais quantidade saindo do que entrando. A taxa de calor e a parcela dos trabalhos. Vamos abrir essas integrais aqui. A variação da energia total, ρdV integrado no volume nos dá a massa, que multiplicado pela energia específica nos dá a energia total no volume de controle, portanto, essa é a parcela da taxa de variação de energia no volume de controle. A integral é uma somatória. Então, aqui, energia no ponto 1, vezes a massa específica no ponto 1, vetor velocidade, escalar área 1. Do lado esquerdo, mais a integral é uma somatória, nós vamos somar ao longo de toda a superfície que tem volume atravessando a fronteira. Energia no ponto 2, massa específica no ponto 2, vetor velocidade, produto escalar com vetor área é igual à quantidade de calor total, a taxa de calor total. A parcela da força de corpo nós estamos considerando a gravidade, se considerarmos a força gravitacional aqui apontando para baixo, ela é perpendicular ao vetor velocidade, logo o ângulo entre elas é de 90, o cosseno é igual a zero, então essa parcela vai sumir, vai ficar igual a zero, menos, eu coloquei o sinal da integral aqui do lado de fora, porque nós vamos fazer a somatória dessa parcela, o menos aqui está aqui de fora, pressão no ponto 1, vetor velocidade no ponto 1, escalar área 1, mais pressão no ponto 2, vetor velocidade 2, escalar área 2, mais a parcela das taxas de trabalho. Nós vimos o quê? Que esse vetor velocidade vezes área, no lado esquerdo aqui, no ponto 1, o vetor velocidade e o vetor área tem um ângulo de 180. Logo, o produto V1A1 é igual a menos V1A1, considerando aqui um regime unidimensional na direção x. O cosseno entre eles é de 180, esse cálculo vai ser negativo. O vetor V2A2 vai ser positivo, o ângulo entre eles é igual a zero, portanto, o cosseno igual de zero é 1. Nós vamos ter mais V2A2. Assim, nós vamos considerar esse produto transformado na direção unidimensional com o seu sinal apropriado. Eu repeti eles aqui. Nós temos essa parcela no ponto 1, V1A1
é negativo, porque o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor área é de 180. V2A2 é positivo. Essa parcela, o sinal negativo está aqui do lado de fora, né? Aqui é só a somatória da integral. Essa parcela é negativa e essa parcela V2A2 é positiva. Fazendo aqui a substituição, a colocação dos sinais apropriados, nós temos a taxa de variação de energia no volume de controle, menos energia 1, ρ1, V1, A1, aqui nós estamos considerando a velocidade só na direção em x, mais a parcela da energia E2, ρ2, V2, A2, é igual a taxa de calor, mais a taxa de trabalho, mais esse aqui ficou negativo, com o sinal negativo do lado de fora vai ficar positivo, P1, V1, A1, menos P2, V2, A2. Eu agrupei aqui, nós vamos ter o quê? A taxa de variação de energia no volume de controle, E1, ρ1, V1 é a taxa mássica no ponto 1. Taxa mássica é ρ1, V1, A1. Desculpe, ρ1, V1, A1 é a taxa mássica, vezes a energia. Então, nós temos aqui a taxa mássica menos taxa mássica no ponto 1, E1. Essa parcela ρ2, V2, A2 é a taxa mássica em 2, energia 2, é igual ao calor mais o trabalho, mais P1, V1, A1 menos P2, V2, A2. Essa aqui, portanto, é a formulação da primeira lei num volume de controle unidimensional. Nós aqui não estamos fazendo a consideração de regime permanente. Sem forças viscosas, nós estamos considerando só a força devido à pressão e considerando um trabalho de eixo aqui, a taxa de calor aqui do lado direito. Para um regime permanente, unidimensional, claro, continuando aqui, simplificando mais ainda, um regime permanente, as taxas de variações temporais são nulas. Todas as derivadas temporais vão ser nulas. E nós vimos da equação da continuidade que para um regime permanente, ρ1, V1, A1 é igual a ρ2, V2, A2. A taxa mássica é constante. Se nós dividirmos essa equação da energia pela taxa mássica, nós vamos ter o quê? Essa parcela é zero, então eu não escrevi ela aqui, ficou zero, essa parcela aqui é zero. Taxa mássica vezes a energia dividido, estou dividindo aqui pela taxa mássica, vai ficar só a parcela da energia específica no ponto 2, mais área 2, velocidade 2 dividido pela taxa mássica. Como a taxa mássica é igual, eu coloquei ρ2, V2, A2 aqui, porque é mais conveniente para nós podermos cortar com área 2, V2. Mas eu poderia ter colocado ρ1, V1, A1 ou taxa mássica M ponto. É a mesma, regime permanente. Menos a taxa mássica vezes a energia dividido pela taxa mássica, vai ficar só a energia específica no ponto 1, menos P1, A1, V1 dividido por ρ1, V1, A1. Como eu disse, isso aqui eu poderia ter colocado ρ2, V2, A2 ou M ponto. É a mesma coisa, não é? É o mesmo valor. Aqui nós estamos colocando ρ1, V1, A1 para poder cortar com A1, V1. A taxa de calor dividido pela taxa mássica e a taxa de trabalho dividido pela taxa mássica. Essa parcela área com velocidade vai cortar, vai sobrar energia específica no ponto 2, mais pressão 2 sobre massa específica 2, menos a energia específica em 1, menos P1 sobre ρ1, é igual ao calor específico mais um trabalho específico. Lembrando que a massa específica é o inverso do volume específico, nós também podemos escrever energia. Se nós abrirmos a parcela da energia aqui como a parcela da energia interna, a energia cinética e a energia potencial, e aí eu agrupei a energia interna com essa parcela de pressão pela massa específica, ou pressão vezes volume, nós temos energia interna mais pressão volume no ponto 2, mais a energia cinética no ponto 2, mais a energia potencial no ponto 2, menos a energia no ponto 1, energia interna no ponto 1, menos P1, V1, menos a energia cinética no ponto 1, menos a energia potencial no ponto 1 é igual ao calor mais trabalho, específicos. Essa parcela, por que eu agrupei dessa forma? Porque essa aqui é uma forma também, uma formulação da primeira lei da termodinâmica, é muito útil e é a partir daqui que a gente obtém a equação de Bernoulli. Para a equação de Bernoulli, essa parcela de calor e trabalho são nulas e a parcela de variação de energia interna também é nula. Nós obtemos a equação de Bernoulli. E muito usual em sistemas térmicos é usar a entalpia, que é definida como parcela da energia interna, mais o termo do pressão vezes volume. Esse termo pressão-volume é chamado de trabalho de fluxo. É um trabalho devido à pressão, que é o que faz o fluido escoar. É essa parcela de trabalho de fluxo que faz o fluido se movimentar no espaço, ele entrar e sair do volume de controle. A entalpia é definida como energia interna mais pressão vezes volume, é muito usada em sistemas térmicos,
Então, nós podemos representar energia mais pressão volume como entalpia, mais energia cinética, mais energia potencial na saída e na entrada. Ou variação da entalpia mais variação da energia cinética mais variação da energia potencial é igual calor mais trabalho. Só lembrando que aqui nós estamos considerando um calor da vizinhança no sistema e um trabalho realizado da vizinhança no sistema aumentam a energia do sistema. Por quê? Porque se vocês adotarem a formulação do Clausius, ele escreve variação de energia é igual calor menos o trabalho. Nesse caso, está se considerando um trabalho realizado pelo sistema ou pelo volume de controle na vizinhança como um trabalho positivo. Aqui nós vamos adotar, ao longo do curso, calor mais trabalho. Mas sempre lembrando dessa diferenciação, a maior parte dos livros traduzidos para português, eles escrevem calor menos trabalho. Fisicamente, a minha opinião é que calor mais trabalho é mais fácil de entender e fisicamente é mais consistente. Então é isso aí. Nós vimos aqui a formulação da primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. Ela escreve a variação de energia, a taxa de variação de energia num sistema, em relação à taxa de variação de energia no volume de controle, considerando as parcelas de forças de corpo e forças de superfície. Aqui nós consideramos uma força de corpo genérica, são forças de campo. Considerei como força de superfície somente a pressão, mas nós poderíamos ter forças devido à viscosidade, que vai gerar um trabalho também, né, aqui resultante, e outros trabalhos aqui eu representei como essa parcela genérica aqui. Na próxima aula, nós vamos, tendo visto a equação da quantidade da conservação de massa, que é a equação da continuidade, a equação da quantidade de movimento linear, que é a segunda lei de Newton, e a equação da energia, todas na formulação integral. Nós vamos, na próxima aula, formalizar o teorema de transporte de Reynolds, que nós podemos representar genericamente uma propriedade extensiva como num sistema em função das propriedades intensivas do sistema.